Fala galera, tudo bem? Bom, o assunto que iremos abordar na aula de hoje é a equação do primeiro grau. Bom, Alessandro, esse assunto é fácil de aprender? É fácil de aprender. Esse assunto cai no Enem? Cai no Enem. Muito, muito. Cai nas faculdades particulares? Também cai. Cai nas paulistas, as tradicionais FUVEST, Unicamp e as demais? Também cai. Então ele é muito importante? Muito importante. Tá aí, qual é o segredo de equação do primeiro grau? Exercitação. Por quê? Porque exercitando você vai ganhar mais habilidade, você vai ganhar mais segurança, logo você vai ter o quê? Aumento de performance. O grande segredo de equação do primeiro grau é você ter exatamente a habilidade de resolver problemas. Porque a matéria você vai ver, ela é muito tranquila, muito rápida, muito simples de aprender. Perfeito? Bom, então antes de começar a ir para a definição e outras coisas mais antes de desenvolver, eu quero falar para você que a aula de hoje vai funcionar bem assim, para a gente se organizar. Primeiro ponto que eu vou falar: definição, observações importantes e particularidades, beleza? Bom, segundo ponto que eu vou destacar, vou mostrar para vocês o que é uma equação. Tranquilo. Terceiro ponto que eu vou destacar, que é o mais importante: resolução de problemas. É onde eu leio o problema, filtro as informações e monto uma equação e resolvo. A grande pegada de equação do primeiro grau é essa. Perfeito? Então tá. Então vamos lá. Bom, aí nesse primeiro ponto aí nós temos a definição de equação do primeiro grau. Aí tem uma equação aí embaixo, que é a equação ax mais b igual a zero. Inclusive, eu já vou falar destacando para você que o a e b são os coeficientes e que o x é a variável que está em questão. Inclusive, esse x aí, ele pode ser chamado de variável ou simplesmente incógnita. E aí está o grande lance. Alessandro, por que isso aqui é chamado de equação do primeiro grau? Porque o expoente de x é elevado a 1. Tá, então quer dizer que se fosse elevado a 2, seria uma equação de segundo grau? Perfeito, cara. É isso aí, você matou. Agora vem cá, uma curiosidade, Alessandro. Eu queria saber para que serve? E para que você fala tanto de grau da equação? O grau quer dizer o quê? Simples. O grau quer mostrar para você a quantidade máxima de soluções que você vai ter da sua equação. Então, se a equação for do primeiro grau, o número máximo de soluções que você vai encontrar é 1. E se a equação for do segundo grau, o máximo de soluções que você vai encontrar, 2. Perfeito? Mas não esqueça, eu estou falando o máximo. O máximo quer dizer o quê? Pô, Alessandro, me dá um exemplo aí. Se eu falar que é uma equação do segundo grau, quer dizer que o máximo são 2 soluções. Mas pode ter nenhuma, pode ter uma, ou pode ter simplesmente o máximo que são 2. Perfeito? Então, numa equação do primeiro grau, significa que eu posso ter uma ou nenhuma. Perfeito? Então tá bom. Outra coisa que eu quero destacar. Você viu que eu falei que o A, coeficiente A, pertence aos reais asterisco? Ele significa que aquele asterisco ali, ele não pode assumir o valor zero. Mas por que não pode assumir o valor zero? Simples, cara. Pensa bem. O que fala que é uma equação do primeiro grau é o x. Perfeito? Pensa se aquele A for zero. Zero vezes x, você acabou de sumir com x. Logo, você acabou com a equação. Bom, quer ver outra? Lembra que a professora falava que toda vez que você muda de lado, você troca o sinal? Pensa naquele mais b. Se você jogar para o outro lado, vai ficar menos b. E se ficar menos b, você vai ver que o a está multiplicando o x, e se esse a passar para o outro lado, ele passa dividindo. Mas se o a for zero, o que vai acontecer? Menos b sobre zero. Isso existe? Não, não existe. Logo, o a não pode ser zero. Perfeito? Então tá bom. Bom, segundo ponto. Qual é a cara de uma equação? A cara de uma equação, vou dar um exemplo. Nesse exemplo aqui eu estou colocando 3x menos 12 igual a 8 mais x. É uma equação do primeiro grau? É. O x está elevado a 1? O x está elevado a 1. Perfeito. Tá, o que você tem que destacar? Eu tenho que destacar uma coisa aqui que não é comum a gente ver, mas isso existe. Por exemplo, o que vem antes do sinal de igualdade é chamado de primeiro membro. E o que vem depois do sinal de igualdade é no segundo membro. Então, toda vez numa equação que ela falar primeiro membro, segundo membro, você vai lembrar que o primeiro está antes da igualdade e o segundo está depois da igualdade. Perfeito? Então tá. Outra coisa, chamando a atenção do nosso ensino fundamental. Lembra que a professora
que ensinava direitinho para a gente, mostrava que tinha que acrescentar de um lado, acrescentar do outro também, porque tinha que fazer quase que um balanço, cara, entre os dois lados, para não ter divergência. Aí, no final das contas, ela falava bem assim, gente, deixa eu simplificar as coisas. Ela falava bem assim, ó, letra de um lado, número para o outro. E lembrando, toda vez que você trocar de lado, em relação ao sinal da igualdade, você troca de sinal. Perfeito. Como, Alessandro? É o seguinte, tá vendo aquele mais x? Eu vou jogar para o outro lado que ele tem letra. Então ele vai passar para lá menos x. E tá vendo aquele menos 12? Ele não tem variável. Então eu vou passar ele para o outro lado. Aí ele vai ficar mais 12. Ou seja, o que está mais de um lado passa negativo do outro, e o que está negativo passa somando. Assim como, se estiver multiplicando de um lado, passa dividindo, e se estiver na forma de potência, passa para o outro lado como raiz, e vice-versa. Perfeito? Ou seja, toda vez que eu mudar de lado, de primeiro para segundo membro, ou vice-versa, eu troco o sinal. Tranquilo? Então tá. Continuando, como eu tinha te falado, eu passei o mais x para lá, ficou menos x, e passei o menos 12, ficou mais 12. Fiz as continhas, 2x é igual a 20, e nesse caso, quando eu passar o 2 para o outro lado dividindo, 20 dividido por 2, eu encontrei x igual a 10. Aí você vai ver que numa equação sempre a gente dá a resposta. E a resposta embaixo está bem assim, solução, entre parênteses, o resultado que eu encontrei, 10. Perfeito? Vou chamar atenção para isso aí. Esse 10 que eu acabei de encontrar, ele tem alguns nomes. Como assim? Ele pode ser chamado de solução da equação ou simplesmente conjunto verdade. Ou também, muitas vezes, chamado de raiz da equação. Então, aquele resultado que eu acabei de encontrar da minha equação pode ser chamado de solução da equação, conjunto verdade ou raiz. Perfeito? Cara, não tem erro. Definição parte 1 e parte 2. Parte 1 a definição, o que é uma variável, para que serve o grau, o que é o coeficiente, e a segunda parte da definição, que dá a parte da explicação, estou apresentando uma equação e modo de resolver. Beleza? Terceira e última parte, que é o mais importante, resolução de problemas. Que você vai fazer o quê? Você vai pegar o problema, você vai destacar os pontos importantes e você vai montar a sua própria equação e resolver. A pegada é essa, de equação. E isso, quando você começar a exercitar e ter habilidade, você vai ver que vai servir para outras matérias, como equação do segundo grau, como função do primeiro grau, função do segundo grau. Vai te abrir a mente para fazer uma análise combinatória. Ela vai te abrir para várias coisas, certo? Então, continuando, ó. Coloquei um exemplo aqui, e nesse exemplo fala que uma turma de primeiro período do curso de computação gráfica tem 36 alunos. E nesse caso, o número de meninos dessa turma é o dobro do número de meninas. Logo, qual é o número de meninas dessa turma? Cara, eu já destaquei o que é mais importante. Tá vendo ali? Os meninos equivalem ao dobro do número de meninas. Beleza? E lembra que eu sempre falo para vocês, sempre, eu sou professor de matemática. Mas eu acho que eu sou mais concurseiro do que professor de matemática. Por quê que eu falo que eu sou concurseiro? Cara, lembra daquele esquema que eu falei para vocês? Galera, qual é o segredo? Lê sempre de baixo para cima. E quando você lê de baixo para cima, você vai dar uma olhada nas respostas, ver a pergunta e depois você termina de ver o enunciado. Mas para que isso, Alessandro? Técnicas de resolução, cara. Eu já vou logo ser objetivo. Então, por que eu faço sempre isso? Porque tem algumas questões que os caras dão mole. E essa questão, ele me deu mole. Por que eu falo isso? Cara, manda o raciocínio lógico. Porque se você exercitar o seu raciocínio lógico, você vai ver que você não vai equacionar nada. Como, por exemplo, olha bem, hein? Bom, cara, primeiro modo de resolver, raciocínio lógico. O número de meninos é o dobro do número de meninas. Entendi. O número de meninas está aqui, mas como o número de meninos é o dobro, então são 2 quadradinhos. São os meninos. Ué, então, professor, olhando o seu desenho ali, você dividiu o total de pessoas em 3 partes. Sim, 3 partes iguais. Então, se eu pegar o 36 e dividir por 3, o que vai dar como resposta é o número de meninas. Pronto. Está resolvido. Viu? Cara, já teria resolvido há muito tempo. Agora, vamos fazer do jeito equacionando? Bom, você sabe a quantidade de meninas? Não, vou chamar de x. Você sabe a quantidade de meninos? Cara, eu sei que é o dobro da quantidade de meninas. Então é 2x. Então tá, se eu juntar a quantidade de meninas, que é x,
mais a quantidade de meninos, que é 2x, isso tudo tem que dar 36. X mais 2x é 3x, que é igual a 36. Se o 3 passar para o outro lado dividindo, pronto. O número de meninas igual a 12. Fiz com raciocínio lógico e também fiz equacionando. Tranquilo? Tranquilo. Primeiro exemplo, muito rápido. Vamos para o outro. Bom, esse daí é uma questão que está até na apostila, tá? Eu peguei da apostila e vamos resolver juntos aqui. Bom, como vocês podem ver, tem muita informação. Informação abessa, tá tudo aí, tá tudo bem. E aí, o que eu sou? Concurseiro. Aí eu estou regulando aqui as respostas. Regulei as respostas? Regulei. Tá, o que ele quer saber? Ah, cara, as respostas são número de moças e número de rapazes. Epa, epa, epa. Se as respostas são número de moças e número de rapazes, lá em cima, quando eu coloquei lá em amarelo, lá não é o total, que é 312? Galera, a questão já me deu mole. A questão deu mole. Sabe por que ela deu mole? Ela me deu total, cara. Se ela me deu total e está falando que as respostas é o número de meninos e o número de meninas, cara, pensa bem. Se eu somar as respostas e a resposta der 312, pronto, cara, eu não vou ler nem o resto. Como assim, Alessandro? Como? Olha só, cara. Letra A, 148 mais 150. Não vou nem somar. Por que eu não vou somar? Porque a soma tem que dar final 2. A quantidade é 312, aquele ali vai dar final 8. E se vai dar final 8, já está cortado. Quer ver outro? Letra E. Se eu somar, vai dar final 8. Não vou nem tentar somar. Já era, está cortado. Letra A e letra E, cortado. Letra B, 152 mais 200 dá dos 352. Não tinha que dar 312? Está cortado. Letra C, 160 mais 182. Está cortado. Resposta certa, 152 mais 160, 312. Pronto. Não li nem o resto. Ah, por que, Pão Doce? Ah, porque o cara deu mole, cara. Se ele tá me dando o total, galera, toda vez que ele me der o total, ele tá ferrado, cara. Eu consigo mandar um raciocínio lógico. E o raciocínio lógico, juro para você, já teria feito essa conta há muito, muito, muito mais tempo. Tranquilo? Sacou da pegada? Só somei as respostas. Como ele falou que eram moças e rapazes, então se eu somar tem que dar 312. O único que dá 312 é a letra D. Tchau. Nem sei que a promoção é R$5 moças e muito menos rapazes, R$7. Acabou. Tranquilo? Bom, fazendo do jeito certo. Certo entre aspas. Bom, Alessandro, qual é a quantidade de moças? X. Mas quanto tem no total? 312. Tá, então quer dizer que a quantidade de rapazes é o quê? É o total 312 menos a quantidade de moças. 312 menos X. Perfeito. Como que você vai fazer? Cara, lembra que o total que ele adquiriu, a receita não foi 1.880? Sabe como é que você vai adquirir? Você vai pegar o valor do ingresso das moças e multiplicar pela quantidade de moças. E você vai pegar o valor da quantidade, o valor dos ingressos do sexo masculino e vai multiplicar pela quantidade de rapazes. Isso tudo tem que dar 1.880. Então, como o ingresso é R$5, 5 vezes X, mais 7 vezes 312 menos X. Isso tudo tem que dar 1.880. Achei minha equação? Achei. O que eu vou resolver? Resolver tranquilo e calmo. Bom, 7 vezes 312, isso aí vai dar 2.184. E 7 vezes menos x, menos 7x. Tudo isso igual a 1.880. Perfeito? Perfeito. O que eu vou fazer agora? 5x menos 7x, isso aí vai dar menos 2x. E passando o 2.184 para o outro lado, como ele é positivo, ele vai ficar negativo. Aí, cara, eu vou parar tudo aqui. Só para chamar a atenção de uma coisa, óbvio, fingindo que vocês não sabem, mas o primeiro membro sempre tem que estar positivo, juntamente com a variável. Aí o que eu faço? Eu tenho aquele tradicional método de multiplicar tudo por menos 1. E o menos 1, ele tem o poder de trocar o sinal de todos. Então, vou trocar o sinal de todos. Então, vai ficar 2x positivo e 304 positivo. Aí, nesse caso, eu posso dividir. O x dá 152. Já estou sabendo qual é a resposta. E, nesse caso, para encontrar o número de rapazes, basta pegar 312 menos 152. Pronto, está resolvido. Tranquilo? Cara, lembra, resolvi há muito mais tempo, mas nesse aqui eu peguei e equacionei. Tranquilo? Então tá bom. Bom, próxima questão. Essa questão aqui eu vou resolver na moral.
ela é bem parecida com a anterior, mas eu vou resolver na moral. Bom, ele está falando aqui que estudantes do IFPE, campus de Olinda, juntaram para comprar tintas e pincéis. Tranquilo. Aí, como você já sabe, eu olho a resposta, olho o que está perguntando e vou tirando as informações que eu acho que são pertinentes. Então, eu estou sabendo que ele comprou 8 potinhos, 5 pincéis. Perfeito. Pagou quanto? 37. Só que o valor do potinho de tinta excede, ou seja, é mais 1,70 em relação ao pincel. Ah, professor, e aí, como é que eu faço? Cara, eu não sei nem o valor do potinho e muito menos o valor do pincel, mas eu sei que o potinho de tinta é 1,70 mais caro do que o pincel. Ah, então seu pincel é referência, cara. O que vai acontecer? Você vai fazer o seguinte, valor do pincel, X. Valor do potinho de tinta, X mais 1,70. Beleza. Vem cá, quantos potinhos você vai levar? 8. E quantos pincéis você vai levar? 5. Ah, então 8 vezes x mais 1,70 mais 5 vezes x é igual a 37. O restante, galera, como você já sabe, multiplicar. 8 vezes x, 8x, 8 vezes 1,7 dá 13,6. Aí nós temos o 5x desse lado que eu vou somar com 8x que vai dar 13 e passar trocando o sinal o 13,6 para o outro lado que deu menos 13,6. Perfeito? Subtrair e passei o 13 para lá dividindo. Bom, descobri que x é igual a 1,80. Mas vem cá, eu quero o valor do pincel? Não quero, eu quero o valor do potinho. Ah, então eu vou ter que pegar 1,80 e somar mais 1,70. Resultado da brincadeira, 3,50. Tranquilo? Cara, equacionei, ó, mandei ver. Bom, fazendo outra, hein? Ó, Ana coleciona figuras para colar no álbum. Perfeito, tô lendo, hein? Ah, mas vem cá, quando você já leu de baixo para cima? Óbvio. Ah, então o que você já destacou? Bom, eu já destaquei que ele quer saber quanto que Ana possui nesse exato momento. Tá, mas o álbum todo tem quanto? 682 figurinhas. Já estou destacando, hein? Bom, mas aí a questão está falando bem assim. Se ela ganhasse, hein? Eu quero saber agora. Se ela ganhasse mais 24 não repetidas, ficaria faltando 4 sobre 31 alvos do álbum para completar a coleção. Só que, de novo, a questão deu mole, cara. Olha o mole que ela deu. Ela está falando que se a Ana ganhar mais 24, se ela ganhar, mas ela não vai ganhar. Se ela ganhar, e somando esses 24, a quantidade que vai faltar para chegar a 682 é 4 sobre 31 avos. Uma coisa de cara que eu já sei. Cara, ele não poderia ter me dado a quantidade. Porque se ele me deu a quantidade do álbum e ele fala que está faltando 4 sobre 31, primeira coisa que eu já sei, 682 será dividido por 31. Então já sei que o valor que está ali com certeza vai ser dividido por 31. Sabe qual é a lógica da parada? Eu vou descobrir quanto que vale 4 sobre 31. Pô, como é que você vai fazer? Fazer pela lógica. Pego 682 e divido por 31, 22. Tá, multiplicando por 4 dá 88. Ou seja, está faltando 88 figurinhas. Beleza, qual é o total? 682. Tira 88. Opa, então Ana tem 594? Falei, não. Não tem 594 não. Para ela ter esse valor, eu tive que dar para ela 24 figurinhas. Mas eu estou falando que eu emprestei para ela para chegar nesse valor. Lembra que não é isso que ele quer? Ele está falando assim, se ela ganhasse, mas ela não vai ganhar. Eu quero o valor que ela tem agora. O valor que ela tem agora, para encontrar, basta eu tirar os 24. Tirei os 24, 570. Resolvido. Tranquilo? Fiz rapidinho contas de dividir, multiplicar, subtrair. Está resolvida a questão. Bom, e o segundo modo? O segundo modo eu vou equacionar. Então tá bom. Qual é a quantidade de figurinhas de Ana? X. O que ela ganhou a mais? 24. Ela ganhando mais 24, ela tá faltando para chegar a 682 o quê? 4 sobre 31 avos de 682. Entendi. Então, nesse momento, se ela ganhar 24, ela vai ter x mais 24, e ela tendo mais 24, ainda vai faltar o quê? 4 sobre 31 do total, que é 682, igual 682.
Fazendo as continhas, né, simplificando 682 com 31 e depois multiplicando por 4, como nós fizemos já do lado, deu 88. Fazendo as contas, 88 com 24 passando para o outro lado subtraindo, resultado também 570. Resolvemos. Tranquilo? O primeiro eu fiz pela lógica, bem rápido, só fazendo contas básicas, e o outro eu equacionei. Beleza, galera? Vamos para outro. Essa questão aí é uma questão que eu vou fazer bem devagarzinho, que também a gente tem que treinar as equações. Mas a ideia é o seguinte, cara. Se você ler a questão, eu destaquei, óbvio, né, as partes mais importantes. Essa questão aqui, ele já foi uma questão um pouquinho mais inteligente. Por que eu estou falando que é mais inteligente? Ele, malandramente, ele me pediu a diferença entre as quantias das irmãs, sacou? Então, nesse caso, se ele coloca, fulano ganhou tanto, rapaz, rapidinho com as informações, eu chego ao resultado. Mas essa aqui vai me fazer pensar um pouquinho. Não estou falando que é difícil, mas vai me fazer pensar um pouquinho. Então é o seguinte, tem dois momentos. O primeiro momento, que Gabriela possui uma quantia em reais, que correspondia a 21 sobre 25 do que a irmã Heloísa. Lembrando que eu não sei quanto que a Heloísa tem. Bom, no dia das crianças, cada uma ganhou 20 reais, tanto Gabriela quanto Heloísa. Aí o que aconteceu? Gabriela olhou para o dinheiro dela e falou bem assim, agora eu tenho 22 sobre 25 avos do que tem a minha irmã. Pô, agora então, qual é a diferença entre elas? Vou ver agora. Ó, nesse meu caso aqui, eu vou fazer bem devagarzinho. Bom, antes, quanto que a Heloísa tinha? X. Quanto que a Gabriela tinha? 21 sobre 25 avos do que a Heloísa tinha. Beleza. E depois? Depois cada uma ganhou 20 reais. Então, tranquilo. Cada uma ganhando 20 reais, você pode ver que eu acrescentei 20 para cada um. Tranquilo. Tá. A partir desse momento, o que aconteceu? Cara, esse valor de Gabriela, que é 21 sobre 25x mais 20, esse valor equivale a 22 sobre 25 do valor que a Heloísa tem agora. Como, Alessandro? Assim, ó. O que a Gabriela tem agora, que é 21 sobre 25x mais 20, é igual a 22 sobre 25 do que a Heloísa tem agora também, porque cada uma ganhou 20. Aí, qual é o esquema que você vai fazer, Alessandro? Você vai tirar mínimo, não vai tirar mínimo? Eu falei, cara, eu tenho um pouquinho de preguiça para isso. Eu vou pegar daquele 22 sobre 25, não tem aquele 25, vou passar para lá multiplicando. E se eu passar para lá multiplicando, eu vou primeiro simplificar 25, 25 vai sobrar 21x. E eu vou multiplicar, no nosso caso, 25 vezes 20 vai dar 500. Aí vai sobrar o 22 do segundo membro. Eu vou multiplicar por x e multiplicar por 20. Pronto, a equação sumiu com a fração. Eu tenho 21x mais 500, que é igual a 22x mais 440. Perfeito? Letra de um lado, número do outro. Percebam que dessa vez aqui eu até fiz uma provocação, eu joguei a variável para o outro lado. Tem problema? Óbvio que não. Não tem problema nenhum. Depois que eu peguei a manha de que inverteu o sinal, tanto faz o x estar no primeiro membro ou no segundo membro. Tranquilo? Encontrei x igual a 60. Então a Heloísa possuía 60 e a Gabriela possuía 21 sobre 25 de 60. Nesse momento aí, a diferença que elas têm entre 50 e 40 e 60 é 9 e 60. Fizemos mais uma. Tranquilo? Essa me deu um pouquinho de trabalho porque tem fração. Mas tirando a fração, questão também muito rápida, muito simples da gente equacionar e resolver, certo? Talvez a única coisinha que tinha ali era você se ligar em relação a que ele tem 20 reais e 20 da outra. Tá beleza? Tranquilo. Bom, alguém pode me falar bem assim, Pão Doce, por que você... Eles não querem de agora, não sei o quê, por que você não soma mais 20? Cara, se eu somar de Heloísa, que possuía, no caso, 20, 60 mais 20, e se eu colocar Gabriela, 50,40 mais 20, não vai fazer diferença na resposta. Tranquilo? Antes que alguém comece a pensar bem assim, mas eu pensei em colocar mais 20. Pode colocar, não tem problema nenhum. Tranquilo? Beleza então, hein? Mais uma. Bom, essa daqui é uma questão da UERJ, como vocês podem ver. E essa questão da UERJ aqui, ela é uma questão interessante que ela tem dois momentos, né? Ela está falando que tem uma certa quantidade de fotos, que eu não sei, e que eu vou colocar no álbum que eu também não sei a quantidade de páginas. Porém,
ele fala o seguinte, que eu vou começar a colocar as fotos no álbum e eu estou a fim de não sobrar nem foto e nem página. Eu tenho que completar toda a página e não ficar com nenhuma foto na mão. Aí, como eu não sabia quantas colocar, eu coloquei o seguinte, primeiro critério, fui colocando uma foto em cada página. Aí, resultado, quando eu coloquei uma foto em cada página, terminaram as páginas. O que aconteceu? Eu fiquei com 50 fotos na mão. Aí tem um segundo momento. Ela me fala bem assim, então tá, já que aconteceu isso, eu quero que você coloque, então, algumas páginas com 3 fotos. Aí adivinha o que ele quer saber? Quantas páginas eu coloquei 3 fotos. Beleza? Então tá. Meio esquisito, né? Mas se for pelo raciocínio lógico, ela sai rapidinho. Quer ver só? Raciocínio lógico. Bom, eu tenho uma página. Óbvio que eu coloquei o álbum de fotos do Fluminense, em homenagem ao meu Flusão. Então, coloquei aí o álbum de fotos do Fluminense. Então, todas as páginas que você vai ver tem o símbolo do manto sagrado, que é o tricolor. E lá naquela parte azulzinha tem uma foto. Aí, o que eu fui fazendo? Coloquei na outra página com uma foto, outra página com uma foto, outra página com uma foto. Fui colocando até acabar. Aí, quando acabou, eu falei, caramba, eu tenho 50 fotos na minha mão. O que eu vou fazer? Eu preciso que algumas páginas desse álbum contenham 3 fotos. Galera, pensa bem. Eu tenho 50 e para que a primeira página fique com 3, eu vou colocar 2. Aí, nesse caso, eu tinha 50, agora eu estou com 48. Para a próxima, o que eu vou fazer? Colocar 2. Então, já fiquei com 46. Aí, você vai olhar daí e vai falar assim, professor, peraí. Lembra que ele quer saber a quantidade de páginas que tem 3 fotos? Só de cara aí que você fez o exercício, já tem 2. Sim. Pô, não é mais fácil você pegar os 50 e dividir por 2? Eu falei, como assim? É porque você não está pegando de 2 em 2 e não tem 50? Pô, professor, se você pegar 50 e dividir por 2, você vai conseguir descobrir a quantidade de páginas que você vai usar e, consequentemente, você vai descobrir quantas páginas tem 3 fotos. Estava resolvido. Show, cara. Perfeito. Fez muito rápido. Agora, eu vou equacionar. Aí, equacionando, se liga o que vai acontecer, cara. Bom, como eu vou equacionar, eu preciso destacar para você que vocês sabem que depois que eu colar todas as fotos, vão ter páginas com 3 e vão ter páginas com uma foto, beleza? E eu não sei quantas, nem de uma, nem de 3 fotos. Então se liga o que eu vou fazer. X é a quantidade de páginas com apenas uma foto e Y é a quantidade, o número de páginas com 3 fotos cada. Mas lembra, número de páginas, tá? Bom, aí eu vou falar para você o seguinte, eu não tenho minha quantidade de fotos, eu vou fazer 2 coisas para você saber quantas que eu tenho. Você é só pegar, cara, a quantidade de páginas do álbum, que tem uma foto e que terão, no caso, 3, mais 50 você vai determinar a quantidade de fotos. Que, por sua vez, essa quantidade de fotos também, eu posso falar o seguinte, 1x, uma foto em cada página que só cabe uma foto, mais 3, que indica que terão 3 fotos em cada página que são destinadas para 3 fotos. Então, quantidade de fotos eu posso equacionar de 2 formas. Eu posso falar que é x mais y mais 50, ou eu posso simplesmente colocar 1x mais 3y indicando que eu já estou colocando 3 naquela quantidade de páginas, eu estou já colando as fotos ali. Então, pode ser das 2 formas. Se as 2 formas indicam a mesma coisa, eu vou igualar. Aí, nesse caso, você vai perceber que eu vou cancelar o x com x, vai ficar só y, 3y menos y é igual a 50, sem querer querendo, olha do lado aí. Pode olhar do lado. Olhando do lado, você chegou à mesma conclusão que eu cheguei fazendo o quê? Desenhos bobos. Tranquilo? Galera, então é isso. Esses são os exercícios que nós pegamos aí para vocês pegarem um pouco de manha de resolução. Vou finalizar com algumas sugestões, né? Essas sugestões aí do exercício de aprendizagem na página 29, a questão 4, dos exercícios propostos na página 30, questões 6 e 8, dos exercícios Enem, as questões 4, 6, 5, 9 e 10. E mais aquela lista de exercícios que está no blog. Bom, Doce, mas as outras questões? Não, é porque aquele módulo ali será separado em equação do primeiro grau,
equação do segundo grau e sistema. Falei de equação, destaquei as equações. Na próxima, equação de segundo grau, vou destacar as equações de segundo grau. E na próxima, sistema, destacarei sistema. E sempre fazendo o quê? Colocando uma lista no blog para vocês exercitarem. Beleza, galera? Bom, fiquem com Deus. Muito obrigado aí pela paciência. Espero ter ajudado vocês. Então, valeu, amigos. Tudo de bom, cara.